Olá, professor Victor e você resolvendo equações exponenciais. Vamos lá? Seguinte, você está descansada, está descansado ou minimamente está com fôlego aí? Eu sei que é difícil a vida de um estudante que vai prestar uma prova, que vai prestar um vestibular. O cansaço bate sempre, tá? Mas nesse momento eu vou fazer uma questão bem difícil, então eu preciso que você esteja minimamente em condições, tá bom? Eu tô avisando isso porque é importante. Às vezes não adianta você ficar, depois de cansar muito, ficar tentando forçar os estudos. É importantíssimo você dosar o descanso e o estudo, o descanso e o estudo. E essa questão, ela é uma típica questão Sandy e Júnior. Sabe aquelas questões que você olha e fala, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Nossa, isso ficou ridículo, né? Mas questões como essa, quando você pegar no vestibular, pule na primeira leitura, ok? Na segunda leitura, leia e talvez pule novamente. Numa terceira leitura, daí você faz, tá bom? Porque ela tem muitos conceitos. Ó, para resolver essa questão, você precisa saber resolver equações de segundo grau, dá uma olhadinha. Você precisa saber soma e produto, viu? Você precisa saber os gráficos que as parábolas, ou seja, as funções de segundo grau formam com o eixo x e y. Dá uma olhadinha. Você precisa saber que quando o delta for maior que zero, você vai ter duas raízes reais e distintas. Quando o delta for igual a zero, você vai ter duas raízes reais iguais, ou uma raiz dupla, como a gente diz. E quando o delta for menor que zero, não vai ter raízes reais. E ainda, você vai precisar lembrar do gráfico de uma exponencial. Percebeu todos esses conceitos envolvidos? Se você souber todos esses conceitos, e no final do vídeo eu vou fazer uma revisão deles, se você souber todos esses conceitos, a questão fica mais fácil. Por quê? Sabendo cada um dos pedacinhos da questão, é como se fosse um quebra-cabeça. Daí você junta as peças e monta uma questão enorme, tá? Essa introdução foi necessária, tá bom? Tudo bem? Agora vamos fazer a questão. Vem cá, ó. 5 elevado a x mais 5 elevado a menos x igual a m, ok? Dá uma olhadinha no texto. Ele quer saber os valores que m vai ter, ou valores que m tem que ter, para que essa expressão tenha raízes reais, ok? Ou essa equação tenha raízes reais. Vamos lá, ó. Eu vou resolvendo e você vai ver aqueles conceitos, aqueles temas que eu trouxe para você printados aí na tela e você vai observando como eles vão se entrelaçando, tá legal? Ó, primeira coisa, isso aqui é uma equação de segundo grau. Dá uma olhadinha, olha só. Isso aqui é um 5 elevado a x, isso aqui é o inverso de 5 elevado a x, não é? Ó, o inverso de 5 elevado a x igual a mzinho, tá bom? Se eu tirar o mínimo, eu vou ver a equação de segundo grau aparecendo. Ela estava disfarçadinha, não estava? Olha só, 5 elevado a x é o mínimo, então aqui em cima você vai ficar com um quadrado. Aqui fica do jeito que está, e aqui, ó, 5 elevado a x embaixo, 5 elevado a x em cima, pronto! Já tenho aqui a equação de segundo grau. Esse denominador já está igual dos dois lados, então eu posso esquecê-lo e eu trabalho com a parte de cima, com os numeradores igualados. Vamos lá, ó. Isso aqui vai ficar 5 elevado a x tudo ao quadrado, menos m vezes 5 elevado a x mais 1, que é igual a 0. Equação de segundo grau, não é? Eu sei que a incógnita é x. Ele quer saber os valores de m que fazem com que x tenha uma solução, ok? Raízes reais em x. Agora, essa equação de segundo grau, você percebe que ela está montada em cima do 5 elevado a x? Então, ao resolver essa equação de segundo grau, achando um m aí relacionado, você vai resolver quanto que vale 5 elevado a x, ok? E dentro desse contexto, para que essa equação, que trabalha em função do 5 elevado a x, tenha raízes reais, você precisa ter um delta
maior ou igual a zero. Ok? Tudo bem? Então, ó, primeira condição que eu vou estudar aqui. Quero raízes? Quero. Então, eu tenho que ter o delta maior que zero ou igual a zero. Maior ou igual a zero. Só não pode delta menor do que zero, porque senão você vai ter números complexos como resposta. Então, vem cá. Ó, eu vou analisar o delta. O delta é menos m ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1. Menos 4 vezes 1 vezes 1. E o delta, então, é m quadrado menos 4. O que eu preciso desse m quadrado menos 4? Eu disse, eu preciso que ele seja maior ou igual a zero. Ok? Ponto. Já vou começar com uma primeira análise. Essa expressãozinha, ela forma uma parábola. Como o carinha que está coladinho aqui no m quadrado é 1, então essa parábola vai ter concavidade voltada para cima. É isso? Então, vamos montar essa parábola com a concavidade voltada para cima e estudar os sinais desse m quadrado menos 4. Tá? Ó, coloco aqui um eixo m, coloco uma parábola com a concavidade voltada para cima. Ah, mas como é que você fez? Como é que você sabe que a parábola vai cortar esse eixo x em 2 pontos? Eu sei porque mentalmente eu já achei as raízes desse m quadrado menos 4. Mentalmente. As raízes são menos 2 e 2. Você também calculou mentalmente comigo ou não? Se não calculou, não tem problema nenhum. Vamos achar as raízes como? Igualando essa expressão a zero, ok? M quadrado menos 4 igual a zero vai nos dar as raízes. Então, eu vou escrever aqui, ó. Como é que eu chego nas raízes de m quadrado menos 4? Eu igualo ele a zero. M quadrado menos 4 igual a zero. Isso é a mesma coisa que eu procurar um m quadrado que é igual a 4. E quem ao quadrado é 4? Ou 2 ou menos 2. Então, o m pode ser 2 ou menos 2. Beleza? Legal? Bom, tá aqui então, ou estão aqui o 2 e o menos 2. Como é que essa parábola... Como é que essa parábola se comporta? Para cá, antes do menos 2, essa parábola assume valores positivos. Perceba, a parábola está aqui na parte positiva de um y, ok? Na verdade, o eixo y está aqui no meio, né? Se você quiser, eu até posso desenhar. A parábola reflete valores positivos do y. Entre menos 2 e 2, essa parábola vai marcar valores negativos no y. E depois de 2, ela vai marcar valores positivos novamente no y. Nos pontos menos 2 e 2, esse m quadrado menos 4 é zero. Então perceba, expressões podem ser negativas, zero ou positivas. Aqui eu já tenho colocados os 3 casos. E o que eu quero é que esse m quadrado menos 4 apresente valores positivos. Então eu vou buscar nessa leitura os valores maiores ou iguais a zero, positivos e zero, ok? Bom, eu sei que aqui é positivo, então eu faço uma bolinha e trago a cobrinha para cá. Eu sei que aqui é positivo, então eu faço uma bolinha e trago a cobrinha para cá. Agora, muita gente deve estar olhando e perguntando, fecho as bolinhas ou deixo as bolinhas abertas? Em inglês, the aberto ball ou the fechado ball? Se quiser eu dito, tá? Aberto ball. Não, tô zoando. Se eu quero incluir o menos 2 e quero incluir o 2 porque eu quero maior ou igual a zero, então eu vou fechar essas bolinhas, bolinha fechada, para que você inclua tanto o menos 2 quanto o 2. Tá bom? Então, ó, fazendo esse estudo, quando é que o delta é maior ou igual a zero? O delta é maior ou igual a zero quando o m for menor ou igual a menos 2, ou então quando o m for maior ou igual a 2.
E se você olhar nas alternativas dessa questão, você vai ver que tem uma alternativa que é quase isso, tá? Que é quase isso. O que te leva, ou que levou muitos estudantes a marcar essa alternativa. A única coisa que ela não incluía era o menos 2 de 2. Então ela falava que é m menor do que menos 2 ou m maior que 2, tá bom? Só que aí nós temos um probleminha. É por isso que essa questão, ela une tantas e tantas coisas, tantos e tantos conceitos ao mesmo tempo. Ó, eu vou parar um pouquinho de resolvê-la, tá? Ó, vou parar um pouquinho de resolvê-la e vou apresentar para você o resultado daquela expressão, como é que ele ficaria, né? Ao resolver, essa equação, como é que você resolveria? Você resolveria assim, ó, vou até escrever em amarelinho, né? O 5 elevado a x vai ser igual o oposto de b, ou seja, o oposto de menos m, então menos m, mais ou menos a raiz quadrada de delta, m quadrado menos 4, isso tudo dividido por 2 vezes 1, dividido por 2. Certo? Tudo bem? Para um dado valor de m, eu tenho dados resultados aqui, né? E daí o 5 elevado a x vai ser igual a esses resultados, e daí por isso você, ou com isso você acha o x. Tá bom? Por exemplo, ó, eu não estou resolvendo a questão, eu estou discutindo com você. Por exemplo, se eu jogar um m aqui que gere 5 como valor aqui, ó, só imagina, não vou escrever para não ficar todo poluído. Se esse resultado for 5, 5 elevado a x é igual a 5, o x vale 1, ok? Tudo bem? Se esse resultado fosse 0, 5 elevado a x nunca vai ser 0. É aí que entra a necessidade de você conhecer um gráfico de uma exponencial desse tipo aqui. Como é que é o gráfico de uma exponencial desse tipo aqui, ó, do 5 elevado a x? O gráfico, fazer um esboço bem pequenininho e depois eu coloco lá no final da aula o gráfico, tá? Ó, o gráfico de uma função como essa, 5 elevado a x, ele vai cruzar no 0 aqui em x, vai cruzar o 1, ok? Vai subir, ok? E aqui, ó, quando os valores de x forem negativos, ele vai se aproximando cada vez mais do eixo x. Ele vai se aproximando cada vez mais do valor 0, mas nunca chegando a 0. Então, esse 5 elevado a x, dada essa leitura desse gráfico, ele vai ser um valor sempre positivo. Ok? Só que essa construção, essa resposta, ela pode ser uma resposta que tenha duas raízes positivas. Ó, ela pode ter duas raízes positivas. Ela pode ter uma raiz positiva e uma negativa. Tá? Ela pode ter duas raízes negativas. E ela pode ter uma raiz nula, ou outra raiz nula, ou as duas nulas. Tá? Então pode aparecer 0 aqui. Ou então pode aparecer 0 e 0 ao mesmo tempo. Certo? Tem todas essas possibilidades. Ok? Dentre essas possibilidades, vamos lá. Essa aqui, tudo bem. Vai me dar duas respostas. Tá? Se eu achar dois valores positivos aqui, o 5 elevado a x, ele vai ser positivo. Tá? Então, eu vou achar duas respostas. Se uma das raízes for positiva e a outra negativa, essa resposta eu não tenho. Vou ter só uma resposta. Se as duas raízes forem negativas, sem resposta. E se você tiver 0, 5 elevado a x nunca é 0. Então, daqui eu não tenho resposta. Se a outra for positiva, eu tenho. Aqui, então, não teria nenhuma resposta. Tá bom?
Tudo bem? Então agora é assim, eu vou trabalhar ou aqui ou aqui. O restante não tem solução. Aqui poderia ter uma resposta, né, se for positiva, tá? Então vamos até colocar. Pronto, tá aqui, ó. Beleza? Então vamos lá, vamos trabalhar nessa condição, ou nessa condição, ou nessa condição. Então agora eu vou trazer para você as ideias a respeito de soma e produto. Lembra que eu falei no começo? Você precisa saber como é que funciona o soma e produto. Então vamos lá, ó. Se as duas raízes são positivas, eu tenho um produto positivo. Se uma raiz é positiva ou outra negativa, eu tenho um produto das raízes negativo. Vitor, mas por que você está estudando o produto? Porque é um começo para eu analisar essas respostas, tá bom? Eu preciso entender o que pode acontecer, tá? E aqui não tenho nenhuma resposta, aqui não tenho nenhuma resposta, aqui o produto vai ser nulo, certo? Tudo bem? Então, vamos ver o que vai acontecer. Ó, quando eu olho para essa expressão, eu consigo achar o produto das raízes, não consigo? Consigo, né? Ó, o produto das raízes é C sobre A. Vamos trazer para cá. Ó. Produto das raízes é C sobre A. Ok? O C é esse carinha e o A é 1. Tá bom? Então, C sobre A, 1 sobre 1, produto das raízes é 1. Produto positivo. É sinal de que eu estou nessa condição aqui. Esse produto é positivo, ok? Olha só, o C sobre A, ou seja, esse C que é 1 e esse A que é 1, divididos vão dar 1. Logo, produto é positivo. Se o produto é positivo, dentre essas possibilidades, a gente vai ter somente essa de duas respostas positivas, porque o produto é positivo. Todas as outras respostas, essa aqui dá um produto positivo. Só que com ela, eu não tenho respostas possíveis, ok? Você até pode incluir esse produto positivo aqui e pensar, ai, de repente tem duas negativas, mas essa não serve, tá bom? O que eu quero mirar é nessa. E eu também não vou ter nenhuma dessas com produto zero, porque o produto não é zero, o produto é positivo. Então, eu vou mirar nisso aqui. Eu quero esse produto positivo e eu quero as duas equações, desculpa, as duas raízes positivas. Então, a soma das raízes terá que ser positiva. Daí eu compondo isso aqui, a soma das raízes é menos B sobre A. Vamos procurar o Bzinho. Bzinho. O Bzinho é menos M. O A é 1. Então, aqui eu vou ter o oposto de menos M, tudo sobre 1. Ou seja, M. E como eu disse, esta soma tem que ser positiva. Então, se essa soma tem que ser positiva, esse M, que é a soma, tem que ser maior que zero. Ufa! Ufa! Eu comecei a aula falando que essa questão era a questão Sandy Júnior, né? Vamos pular! Vamos pular, vamos pular, vamos pular! E agora eu vou dizer para você que essa questão é uma questão do tipo que os franceses gostam. O francês não diz que é bonsoir, é bonsoir, bonsoir, né? Olha como você suou para fazer. É bom suar mesmo para fazê-la. Horrível, né? Ai, ai, ai. É que agora eu já estou no finalzinho. Agora eu já vou dar a resposta. Ó, nós tínhamos esses dois M's que eram a primeira informação obtida e agora a gente encontrou esse M, que é a segunda informação, e definitivamente a intersecção entre a primeira e a segunda informação é quem vai me dar a resposta. Então, ó, eu preciso que o M seja menor que menos 2 ou maior que 2. Eu preciso que o M seja maior do que 0. Ora,
Eu preciso que o m seja maior do que 0. A única que cabe aqui, então, é essa m maior ou igual a 2. A intersecção entre esses dois, né? Tá certo? A intersecção vai dar m maior ou igual a 2. Daí você marca essa alternativa e fica feliz da vida, ok? Porque você acabou de resolver uma questão muito difícil que tem vários conceitos envolvidos, tá bom? Para você fazer um resumo dos conceitos, eu vou passar agora para você, eu vou printar na tela, daí fica ligado nisso. As questões que têm esses conceitos entrelaçados, elas são ótimas para você criar conexões e gerar aprendizado. Ó, a gente trabalhou com o quê? Primeira coisa, a gente precisa saber a fórmula resolutiva da equação de segundo grau, ok? Fórmula resolutiva. Segunda coisa, a gente precisa saber delta maior do que 0, o que acontece? Delta menor do que 0, o que acontece? Delta igual a 0, o que acontece? Terceira coisa que a gente analisou, gráficos de parábolas. Você precisa saber construir os gráficos de parábolas. Olha os gráficos aí, tá? Dá uma olhadinha. Faz esse print mental aí, tá? Terceiro conceito importantíssimo. A gente trabalhou com o gráfico da exponencial. Uma exponencial simplesinha. Dá uma olhadinha nesse gráfico. Olha só. Legal, não é? Tá? Olha que revisão legal que você está fazendo de vários conceitos. E por fim, aqui é que eu creio que o trabalho foi exaustivo, né? Porque para você gerar respostas, você precisou analisar o produto e a soma das raízes e compor com isso o resultado, tá? Lembre-se, se essa exponencial é sempre positiva, o resultado, né, tem que ser sempre positivo, daí a gente trabalha com esses conceitos que a gente trabalhou aqui. Legal? Ó, espero que você tenha gostado. Eu escolhi essa questão, apesar de ser de um vestibular pouco conhecido, tá certo? Lá de Salvador, ele é um vestibular que traz questões bem interessantes com essas conexões entre temas, essas conexões entre conceitos, tá? Ideal para o estudo, beleza? Se você tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, clique lá para se inscrever, divulgue esse canal, divulgue esse vídeo, divulgue quem você é, quem você não é. Ó, e excelentes estudos, tá bom? Estude, descanse, curta também, não só estudar, mas descansar e também distrair-se, curtir. Você precisa se reenergizar para depois continuar o trabalho, tá bom? Bons estudos, até a próxima!